Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, Sonita PQ, Gospel. Hoje eu quero falar algo para pessoas que estão precisando de uma palavra. Se você está precisando de algo, clame a Jesus. Se você está triste, clame a Jesus. Sabe, irmãos, nós temos um amigo, um verdadeiro amigo, que não lança em rosto, sabe, aquilo que ele faz por nós, que morreu naquela cruz por nós, sabe, que não sai falando o teu segredo para ninguém, você pode contar tudo para ele, sabe, clama a ele, busque a ele, sabe, que ele tem tempo para você, ele tem hora para te atender, seja a hora que for, sabe? Ele tem o tempo todo, o horário todo, o dia todo, a noite toda, sabe? É aquele que não dorme, não cochila, é o guarda de Israel, aquele que prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, aquele que morreu por nós, para nos defender, sabe? Para nos tirar do laço do passarinheiro da peste perniciosa, para nos ajudar a derrubar um gigante a cada dia, a fechar a boca do leão, sabe? Foi esse Deus, esse Jesus que morreu naquela cruz por ti. Amém, irmãos? Que te escolheu antes que você nascesse, quando você era informe ainda no ventre da tua mãe. Ele já tinha te escolhido, te chamado. Amém? É esse Deus. E rompe céus e terras para te amar, para te ajudar, para te abençoar. Sabe? O amor desse Deus é imensurável, não há outro, não tem comparação. Sabe? Um Deus que dá o seu Filho único para morrer por você. Porque no tempo de Moisés era olho por olho, dente por dente. Dente por dente, olho por olho. Sabe, era aquela... Bateu, levou. Aí o Senhor veio e falou, se baterem numa face, dá outra também. Se roubarem uma blusa, dá a capa também, sabe? Se roubarem uma blusa tua, dá uma jaqueta. Porque antigamente se usava muito capa, mas hoje em dia é diferente, é moletom, é blusa, é jaqueta, japona. Então, dá, sabe? O agasalho também. Se te pedir para uma milha, vai duas, sabe? Cumpre os mandamentos de Deus. Muitas vezes, eu fico meditando, às vezes a pessoa te irrita, algo que aconteça na sua vida, alguém que vem para te deixar assim, sabe? Aí você fica amaldiçoando a pessoa, brigando, xingando. Mas preste atenção, meu irmão. Muitas vezes Deus coloca no seu caminho algo para você observar mais a palavra de Deus, para você buscar mais a Deus. E ali você fica amaldiçoando. Por isso que a palavra de Deus fala, orai por aqueles que te perseguem, orai por seus inimigos, porque você não sabe por que ele está ali, sabe?
porque ele veio antigamente, como amo o Salmo de Davi, mas antigamente, né, Davi falava, Senhor, que aconteça com ele pior do que ele fez para mim. Davi falava muita coisa, mas era naquele tempo. Hoje o Espírito Santo veio e trouxe a graça, sabe? Então, muitas vezes aquele que está te atormentando, te atormentou ontem, hoje é um pastor, é um irmão abençoado, que te pede 1000 perdões. Então não podemos julgar, sabe, comparar, porque a luta não é contra carne e sangue. Julgar as pessoas igual a palavra de Deus fala mesmo. Tira a trave do seu olho, para depois você olhar a trave no olho do seu irmão. Que às vezes você vê a pessoa cometendo um erro ali e você vai e faz pior. Como diz a palavra de Deus, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Entendeu? Então Deus fala, tenha paciência com os fracos na fé. Então muitos errai porque não conheceis as Escrituras. Então muitos estão aí errando, sem saber o que fazer, até nos perturbando às vezes, mas temos que ter paciência, temos que orar, jejuar, sabe? Pedir a misericórdia de Deus por essa pessoa. Às vezes a pessoa não faz mal. Como disse Jesus naquela cruz, sabe? Morrendo, lacerado todo, sabe? Elas passaram uma lança, furaram o seu lado. E ele dizendo, Pai, perdoai que eles não sabem o que faz. E nós queremos apedrejar, queremos matar, queremos fulminar o nosso inimigo. Quantas vezes a gente, sabe, fica irado, como eu antigamente, eu sempre falava assim, bandido tem que morrer, esses desgraçados, fica fazendo mal pra gente, sabe? Mas aí eu não conhecia a palavra. Deus é amor. Importa que tenhamos amor, porque a palavra de Deus fala, nada sobe, somente o amor. Nada vai subir. Os dons, muitos dirão, eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome, fiz maravilhas em teu nome. Porque o Senhor é misericordioso, Ele derrama dons a quem crê, a quem quer. Derramarei meu Espírito a toda a carne que crê, assim diz a palavra de Deus. Mas só que muitas vezes a pessoa, sabe, cura, faz um monte de coisa, mas não vigia do outro lado, sabe? Peca, faz coisas que Deus abomina. Então, irmãos, vamos vigiar e orar. Por isso que Deus fala, vigiar e orar. Ele não fala só orar, tem que vigiar. Como uma vez, né? Eu sempre lembro isso, esse pastor já está no Senhor, eu sempre lembro, sabe? Uma igreja muito boa que eu frequentei, que me ajudou muito espiritualmente. E esse pastor, uma vez ele deu um testemunho assim, que ele estava no ponto do ônibus e estava uma chuva muito forte, muito mesmo. E ele esperando o ônibus, acho que ele ainda não tinha carro, para ir embora para casa, e a esposa dele estava em casa. Aí chegou uma irmã para ele e falou assim, irmão, pastor, fica debaixo do meu guarda-chuva. Falou, não, obrigado, irmã. E foi para um outro ponto. Ele falou assim, se eu ficar aqui, ou ficar debaixo do guarda-chuva dessa irmã, muitos vão falar, olha lá, a esposa dele não está, ele já está com outra. Então, o olho do homem, o homem é mau, a palavra de Deus fala.
Então, o homem, ele vê uma coisa, ele não sabe nem direito o que ele viu, ele já vai comentar. Então, irmãos, como diz a palavra de Deus, que a língua incendeia uma floresta. Então, ele foi para outro ponto, que ele falou, aqui ninguém me conhece, aqui eu entro no ônibus e vou embora. É melhor chegar encharcado na minha casa do que dar mau testemunho. Então, irmãos, temos que orar e vigiar. É igual quando minha filha tinha 15 anos, eu não sei o que aconteceu com ela, porque os adolescentes, eles não gostam, eles não contam para os pais o que eles estão passando. Muitas vezes eles sofrem calado. Algo tinha acontecido terrível para a pessoa fazer isso. Ela pegou uma faca e começou a cortar o pulso. Quando eu vi aquilo, era à noite, tarde da noite. Aí eu vi aquilo, eu falei, filha, mãe, eu quero morrer, eu prefiro morrer para mim ir para o céu logo. Lembrei logo a palavra. Falei, filha, você sabia que na palavra de Deus está escrito que aqueles que se matam, sabe, não entra no reino do céu. Você tem que esperar Deus chamar. Quando eu falei isso para ela, ela ficou mais nervosa, chorando, e eu olhava para todo lado e não tinha um remédio para passar naquilo. Aquele pulso aberto, eu joguei álcool em cima. Uma dó, sabia que aquilo ia arder, mas eu tinha que, sabe, tirar um pouco da contaminação da faca, sabe aquilo, porque eu não sabia. Eu falei, se ficar isso assim, sabe, pode pegar uma infecção. Aí joguei aquele álcool. Passou um tempo, eu amarrei e falei, filha, calma. Deus vai te dar vitória. Só que naquele tempo, eu também não sabia, eu procurava vigiar, procurava tudo, mas eu não sabia conversar, sabe, com meus filhos. Falar a palavra, filha, que você está sentindo. Conta para a mamãe. Não. Então, hoje eu penso, ela devia estar passando algo. Mas naquele tempo eu não tinha essa estrutura para pensar o porquê ela estava fazendo aquilo. Eu conheci uma irmã que ela chegou em casa, a filha dela tinha se matado, 15 anos também. O inimigo, ele fica furioso quando estão na flor da idade, ainda mais da igreja ou no mundo, qualquer coisa, ele quer derrubar, ele quer destruir, ele quer matar. Então, irmãos, temos que orar e vigiar. Vigiar e orar, sabe? Porque, sabe, o mundo, as trevas, o Satanás, ele está furioso. Como ele diz em João 10:10, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele sabe que ele fez errado sair lá do céu, que ele era um anjo glorioso lá no céu. Ele foi sair, levou a terça parte dos anjos, e agora ele não sabe o que fazer mais. Então, de ódio, de raiva, ele quer destruir a criação de Deus. Ele sabe que somos imagem e semelhança do Senhor. Então, irmãos, busque a Deus, clame a Deus, sabe? Orar Salmo 70, Senhor, apresse-me socorrer. Salmo 53, já fiz campanha do Salmo 53, 51 e 43, sabe? Numa época que eu estava precisando muito. Não entendia nem muita coisa, mas tive uma vizinha que me ensinou, sabe? Orava comigo, fez essa campanha comigo. E hoje eu me entristeço porque uma vizinha que, sabe, me ajudava a fazer a campanha comigo, me levava na igreja, assim, para assistir aqueles filmes peregrinos, filmes que, sabe, que ensina muito a palavra, que mexe o coração da gente, sabe, faz a gente ficar mais perto de Deus. Hoje essa pessoa, sabe, não está mais liberta, está no mundo e a gente tenta falar, a gente tenta, e a pessoa acha que a gente é mau, acha que a gente é orgulhoso. Ah, só ela quer ser crente, só ela quer ser a boa, só ela quer ser a tal, sabe? Quer falar,
sabe? E a pessoa não entende que aqui nós queremos ir para o céu, queremos ir para o reino de Deus, para a glória de Deus e levar nossos irmãos, amigos, até inimigos, sabe? Que se reconciliar, como diz a palavra de Deus, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer já está condenado. Então, a gente tenta, como era uma vez, eu estava num pecado terrível, já na igreja, já ir pecando, e essa pessoa, né, que me ajudou muito, leu a Bíblia na minha cara e falou, aquele que diz que conhece a Deus e peca, nunca ouviu, não o conhece. Acho que é João, 1 João 5, 10, um negócio assim. Aí ela mostrou para mim dentro da Bíblia. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Deixa eu acabar com essa palhaçada. A pessoa me ajudou espiritualmente, sabe? Assim que a gente tem que fazer. Mas, infelizmente, essa pessoa era tanta referência para mim, hoje não está mais nos caminhos do Senhor. E não adianta, eu falo, eu tento, sabe? Aí quando eu vejo que a pessoa está muito revoltada comigo, assim, sabe? Me olhando com maus olhos, achando que eu estou querendo o mal da pessoa, sendo que eu, sabe? Aí eu falo, não, deixa, é só orar, clamar e buscar. Muitas vezes essa pessoa me ajudou, meu filho desviado, essa pessoa falou, não pede misericórdia a Deus, fala só para Deus trazê-lo de volta. Porque se pedir misericórdia, ele vai ficar no bem bom lá onde ele está. Então pede para Deus trazê-lo de volta. Não pede misericórdia. Então essa pessoa me ajudou muito, muita coisa, sabe? Não tenho nem como falar muita coisa. Essa pessoa falou para mim, me ensinou, me ajudou. Sabe? Ela, a mãe dela, falou. Hoje a mãe faleceu e ela está só Jesus. Então, irmãos, tem sempre um motivo, né? Não sei o porquê. Porque tudo é permitido por Deus. Deus sabe todas as coisas. Sempre eu falo, quando acontecer alguma coisa, eu só falo assim, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe quem continua na casa dele, porque é Ele que nos leva. Deus sabe quem sai, porque Ele vê o que a pessoa faz por trás, então Ele sabe todas as coisas. E essa pessoa hoje me tem como inimiga, sendo que eu a amo espiritualmente. Então, irmãos, Deus é fiel. Ele sabe todas as coisas. Tudo coopera para o nosso bem. Então, vamos buscar, vamos orar, vamos clamar, vamos buscar pelos nossos irmãos, pela nossa família, pelos nossos amigos e inimigos, por aqueles que estão encarcerados, sabe? Que estão na UTI, nos hospitais. Que Jesus morreu por eles também. Deus veio por todos nós. Vamos orar, vigiar, buscar, deixar Deus trabalhar. Como eu sempre gosto de falar e cantar, e eu já procurei esse hino, é muito antigo. Não conheço nem os cantando, mas eu procurei, que fala assim, deixa Deus trabalhar, deixa Deus te mudar. A vitória vem, caminhar, sabe? É bonitinha essa música, é pequenininha, é muito antiga, mas é bonitinha. Eu já ouvi assim, mas eu nem sabia quem cantava. Eu procurei, ouvi e vi que não era nem do meu tempo, é muito antiga. Então, irmãos, vamos procurar buscar a Deus, sabe? Não vamos, sabe, barganhar com Deus, fazer, sabe? Senhor, eu te dou tanto, você me dá tanto, eu te dou isso, você me dá aquilo. Não, Senhor. Senhor, não é assim. Temos que orar, jejuar, buscar, sabe?
Muitas pessoas vão para a igreja para buscar riqueza, para buscar algo material para si. Mas a igreja é para a gente cultuar a Deus, é para a gente buscar a Deus, louvar a Deus, bendizer o nome do Senhor. Como Davi dizia, né? Que preferia 1000 vezes estar no átrio do Senhor do que em qualquer outro lugar, meu. Então, agora você vai nos átrios do Senhor, no templo, para buscar coisas materiais. Ainda, confesso, eu ganhei o carro, ganhei casa. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, as demais, será acrescentada. Vamos buscar, irmão. Vamos evangelizar. Vamos falar do reino. Sabe aquele que traz as boas novas? A palavra de Deus fala. Eles os pés daqueles, né? Traz as boas novas. Então vamos fazer como Jesus falou. Vamos buscar, vamos invocar, sabe? Buscar enquanto Ele está perto, invocá-lo. Quando podemos achar. Amém, irmãos? Fazer igual discípulo. Os discípulos iam preso, apanhavam, saía da cadeia para ir ao Evangelho. Iam preso novamente, apanhavam, saía igual Paulo e Silas, cantando louvores, açoitado, apanhando, sabe? Machucado, judiado. Ali eles estavam com dores, mas começaram a cantar. Vamos, Paulo, vamos, Silas, orar, louvar, bendizer o nome do Senhor. Aí, de repente, o anjo veio e a prisão tremeu. Deu um terremoto ali. O anjo abriu as cadeias. Como o Senhor hoje pode abrir as cadeias espirituais, materiais, financeiras para você. Sabe? Mas o importante, está escrito no livro da vida, o importante é reinar com Cristo, o importante é ganhar o céu. Sabe, irmãos? Nada disso vamos levar, tudo vai ficar. Essas coisas aqui é tudo emprestado. Sabe? Para a gente usar aqui. Casa, carro. Sabe? A salvação individual. Vamos buscar, vamos invocar o nome do Senhor. Vamos seguir o alvo que é Cristo. Não vamos deixar nada nos atrapalhar. Como aquele filme do peregrino. Sabe? Os que caminharam com ele todos se perderam pelo caminho. Um caiu no lago, outro foi para cá, outro foi para lá, outro desistiu. A maioria, mas ele foi firme até o fim para entrar na mansão celestial. Nós viemos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor, para sermos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Não viemos aqui para buscar casa nem carro. As demais coisas Deus acrescenta. Deus sabe o que você precisa. Sabe? Não precisa nem pedir. Antes de você abrir a boca, o Senhor já sabia. O Senhor acrescenta na sua vida. O Senhor prepara tudo. O Senhor prepara lar, esposa, casa, carro. Você menos esperar, como diz a palavra dele, Ele dá, enquanto você dorme, Ele dá os seus. Entendeu? Você está dormindo, Deus já está preparando a tua bênção.
Não precisa se afligir, se apavorar. Espera com paciência no Senhor, como disse Davi. Esperei com paciência no Senhor, se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espera, irmão. Confia. Busca. Como disse Davi, Deus me tirou de um lago, do charco de um lago, né? Um charco de lodo. Porque ele estava ali correndo, fugindo de Saul, querendo matá-lo. Mas o Senhor estava presente. O Senhor está sempre presente na tua vida. Sabe? Vendo os seus problemas, vendo, sabe, aquilo que você está passando. O Senhor está contemplando a tua dor, a tua luta. O Senhor está entrando com misericórdia, sabe? Seja filho que dê trabalho, seja o que for. O Senhor está entrando com misericórdia. O Senhor está cortando o laço, tirando os embaraços, desfazendo toda a obra do mal na sua vida. Amém, irmãos? Vai confiando. Seu esposo que precisa voltar para Jesus, sabe? Se é um renovo, se é na tua casa, na tua vida sentimental, espiritual, financeira, sua vida física. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor está contemplando. O Senhor está vendo aquilo que você está passando. Que a vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos? Vai buscando. Sabe? Que ele não morreu em vão naquela cruz. Ele morreu para nos dar vida e vida com abundância. Para nos dar vitória. Como diz a palavra dele, no mundo tereis aflição, mas tende de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Jesus fala, se não creram na minha palavra, não vão crer na tua. Se me perseguir, vão te perseguir. Entendeu? Porque você tem um DNA do Pai. Você é filho. Você é irmão de Jesus, cordeiro com Cristo. Sabe? Então, o que ele passou, você vai passar. Mas tem uma coisa, ele falou que tu farás obras maiores do que eu faço, ainda maiores do que estas. Como Jesus curava, Pedro, quando passava a sombra de Pedro, curava. Então, irmãos, vamos buscar, vamos seguir Jesus. Sabe? Fazer igual Paulo. Paulo estava ali matando os cristãos. Sabe? Para ele era bem-aventurado, ele era feliz quando ele matava um cristão. Só que ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele era um Saulo. Aí Jesus apareceu para ele. Quando ele estava em cima de um cavalo, ele caiu. Por isso que as pessoas falam, as pessoas copiam tudo da Bíblia e falam assim, caiu do cavalo. É isso. Quando ele caiu, ele já ficou cego. Aí ele ouviu aquela voz, Paulo, Saulo, Saulo, porque me persegue. Ele falou, quem és tu? Eu não te persigo. Aí o Senhor falou, se você perseguir um desses pequenininhos, está perseguindo a mim. Com as pessoas que nos perseguem, está perseguindo a Deus. Então o Senhor falou com ele e mandou, sabe? No momento me foge, né? O nome, mas o Senhor mandou alguém lá na rua direita e onde ele estava, né? E chegou lá, ele cego, foram lá, oraram por ele, curaram ele.
Deus já falou o que queria dele, que ele tinha uma missão para cumprir. Mas os evangélicos daquele tempo, os crentes, os apóstolos, ficaram com medo, não creram, não queriam, muitos não queriam, sabe, aceitá-lo. Mas o Senhor falou, não, agora ele é um dos nossos. Aí Paulo veio lutar pelo povo de Deus. Foi ele mesmo que mandou apedrejar Estevão, estava ali presente, vendo. Mas o Senhor teve misericórdia dele. Por isso que não podemos criticar, recusar ninguém, porque o cara que está hoje ali na detenção, na cadeia, amanhã ele pode ser um pastor abençoado, pregar o evangelho, orar para as pessoas, o demônio sair das pessoas. Então, irmãos, vamos invocá-lo, vamos buscá-lo. Então temos que orar para nossos irmãos. Como o Senhor falou, tem muitos ainda que não são desse aprisco, que estão aí no mundo e ainda vão chegar. Nossos irmãos, como quando Elias estava no mundo, né? Elias fez como eu. Uma vez eu pensava que só eu era escolhida, que eu, achava que eu era melhor, aquela que Deus tinha, que eu era tudo para Deus, que Deus me chamou, me escolheu, que não tinha ninguém melhor que eu. Aí ele estava assim. Aí ele falou, Senhor, só eu, morreram todos, só eu fiquei. Aí o Senhor falou assim para ele, Elias, tem mais 70 que não dobraram, mais 70.000 que não dobraram os joelhos para Baal. Então, irmãos, que você seja mais um desses que não dobraram o joelho para Baal. O Senhor tem muitos escolhidos, tem muitos profetas, muitos que andam na terra fazendo a vontade do Pai. Então, nós vamos procurar, vamos aperfeiçoar, vamos buscá-lo. Amém? Como antigamente a gente entrava na igreja, dobrava o joelho para pedir dons. A gente queria dons. Eu mesmo, né, nem sabia que Deus dava uma bala para ninguém. Para mim, eu achava que Ele dava dons. Dom de profetizar, de curar, de falar línguas, Nunca pensei que, em bala, que Deus fazia algo, dava alguma coisa assim, igual hoje. O povo pede carro, casa, nunca. Inclusive, uma vez, uma irmã falou para mim, Sônia, você ora para todo mundo. Você ora para a pessoa abençoada, ora para outra abençoada. O Senhor está falando para você orar por você, só ora para os outros. Eu me preocupava mais com os outros, porque eu nem sabia, que eu tinha que orar por mim, que eu tinha que pedir para mim, Eu era assim, naquela inocência, Mas é melhor assim. Não tinha tanta vaidade, não tinha tanta, hoje eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero casa, eu quero carro. Eu estou morando numa casa, eu não quero, eu quero um apartamento, eu quero... Entendeu? Então a gente fica muito materialista. Então vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, primeiramente. Você que está pedindo a misericórdia do Pai. Então o Senhor fala para você que o homem que é mau, se o filho pedir um peixe, ele não vai dar uma serpente. Se o filho pedir um pão, ele vai dar pedra. Quanto mais Deus, que o homem é mau, ele dá coisas boas para os seus filhos, ele procura dar o melhor para os seus filhos. Quanto mais Deus, que é dono da bondade, mais Ele não vai nos dar o que há de melhor. Então, irmãos, vamos crer mais, vamos buscar mais. Como Ele diz na palavra, se você falar para esse monte, sai daqui, vai para ali, o monte vai, por causa da sua fé. Se
você crê, Deus vai fazer maravilhas na sua vida, sabe? Vai libertar a tua família, porque o plano de Deus para nós é libertação, é salvação. Deus quer que cheguemos até o trono da graça, sabe? Deus não está preocupado com riqueza, que muita gente vai na igreja, pede riqueza, ficou rico, esquecido de Deus, esqueceu de tudo. Então fiquemos, sabe, na paz do Senhor, fazendo a vontade do Pai, que no tempo certo Ele nos dará tudo aquilo que precisamos. Amém, irmãos? Vamos ganhar com sabedoria, o Senhor dá na hora certa, para você não pôr a cabeça naquilo, ficar ligada naquelas coisas desse mundo, na riqueza, esquecer de Deus. Quantos não esqueceram de Deus? Inclusive, eu não vou falar o nome, mas eu fiquei triste sabendo que um casal, aliás, dois, esposo de uma cantora e esposo de uma outra também evangélica, que eram muito unidos em Deus. E ele já deu tchau para a esposa e o outro falou a mulher falou para o marido: você me incomoda, eu não quero mais você. Pessoas ligadas a Deus. Isso é triste, irmãos. Às vezes conseguiram a riqueza que queriam, estavam no topo, no auge, sabe? Todos aplaudindo, estavam lá em cima, não soube lidar com aquilo. Então não é isso que Deus quer para nós. Importante para Deus é a nossa alma. Como aqueles que dizem, naquele dia, Senhor, eu preguei seu nome. Senhor, por entendo, o Senhor fala assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Infelizmente, ou você quer ouvir: vinde bendito do meu Pai, para o filho de Abraão. Vinde benditos de meu Pai. Queremos ser bem-vindos. Então não vamos olhar o mundo, nem o que no mundo há. Vamos buscar cada dia mais invocar o Senhor. Sabe? Clame a Ele. Busque a Ele. Amém, irmãos? Ele fará nova todas as coisas. Se eu tenho um tempo novo para você, se eu tenho uma nova história. Amém? O Senhor vai te conduzir em vitória. O Senhor vai mudar a tua casa, a tua vida, a tua família. Sabe? Aqueles que estavam nas trevas, o Senhor vai tirar. Igual eu fui a primeira, sabe, a ser chamada da minha família. E por isso eu passei apertos, porque minha mãe era espírita. Quando eu fui me batizar, ela se revoltou comigo. Ela falou: filha, eu pensei que você ia na igreja por ir, mas não pensei que você ia levar a sério. Minha mãe nasceu no berço evangélico. Dos meus filhos, né? Uma filha minha fala que minha mãe conheceu meu pai era espírita, e ela gostou dele, porque a mãe da minha mãe morreu quando ela nasceu, morreu no parto. Quando ela nasceu, a mãe dela morreu. O parto dela foi a morte da mãe dela. Eu não estou sabendo explicar. Mas a mãe dela, morreu quando teve ela, né? No parto dela, a mãe dela faleceu e ela foi criada pelas avós, que era cristã. Aí as avós falavam de Jesus para ela. E ela casou com um homem espírita, creio eu, né? Que minha filha fala, eu nunca ouvi ela falar isso, mas minha filha fala, porque ela deve ter falado com a minha filha. Aí, para agradar o marido, ela saiu da igreja e foi para o espiritismo. Ela falou:
Quando eu falava Jesus para ela, ela falou assim, filha, eu era filha de Maria, eu vivia na barra da saia do padre. Mas hoje eu não quero saber de padre, não quero saber de nada, hoje eu sou espírita. Aí quando eu me batizei, ela falou assim para mim, você não é mais minha filha, porque eu não te queria nessa religião. Aí passei os maus pedaços. Inclusive, na noite que eu fui dormir, que eu me batizei, quando eu ia dormir, uma voz falou assim para mim. Eu vi uma voz, não era desse mundo. Eis que é chegada a hora. Aí eu vi assim e falei, o que quer dizer isso? E dormi. Quando chegou de manhã, minha mãe falou assim, não é mais minha filha. Aí fui trabalhar. Quando eu voltei do serviço, com as minhas crianças na creche, minha mãe tinha vendido tudo que eu tinha e alugou a minha casa. Vendeu, deu, sei lá. Aí eu peguei e comecei a procurar lugar para mim morar. Fui na casa de uma amiga, fui na casa de outra. Sabe? E fiquei morando. Eu dormia na casa de uma amiga, meus filhos. Eu pagava para uma mulher olhar meus filhos. Tudo estava dando errado. Inclusive, quando eu cheguei à noite, né, para procurar a pessoa, né, aí eu não tinha onde ficar, o rapaz abriu um centro espírita, ele falou assim, ó, meu pai, ele faz trabalho num quarto ali, e lá tem um sofá, dá para você dormir com suas crianças, porque à tarde da noite você não pode ficar saindo por aí, à procura de lugar, porque eu saía do serviço, já ia para a igreja, depois da igreja que eu chegava em casa. Primeiro eu ia para a igreja, depois aí cheguei em casa 10, à noite já não tinha mais onde dormir, onde morar. Aí eu, né, aí fui até de uma pessoa que não quer nem falar, né, aí do lado morava esse rapaz, né, que era conhecido, falou assim, eu vou ver se meu pai deixa você dormir no quarto, que ele recebe as pessoas, ele atende as pessoas, porque meu pai é pai de santo. Aquilo já fiquei nervosa, como chegou no meu coração, eu falei, meu Deus, e agora? Eu não gostaria de dormir dentro do centro espírita, mas só que eu não tinha para onde ir. E aí eu falei para ele, não, eu vou procurar uma delegacia. Aí ele, para mim, dormir lá, ele falou, não, e minha filha, acho que 2 anos, menino 1, se a minha filha era pequenininha, ele falou assim, não, essa menininha tua linda aí, você vai sair por aí, os outros vai catar essa menina, vai acontecer alguma coisa, eu não vou deixar você sair. Eu vou falar com meu pai. Foi lá, falou com o pai dele. Aí minha filha falou, vamos mãe, vamos ficar aqui, mãe. Eu falei, tá bom. Aí minha filha com meu filho eram um casal. Deitando naquele sofá, e os guias, o santo dele, tudo assim em volta. As crianças dormindo tranquilo, e eu a noite inteira com o olho aberto. Ai, se esses guias me pegassem, se esses demônios vierem aqui em cima de mim. Eu assustada, não sabia orar, não sabia pedir, eu assustada, ai, fechava o olho, ai, não quero ver aquelas imagens com medo, apavorada. A noite inteira acordada com medo. Não clamava nem nada, só com medo. Chegou de manhã assim que ele falou, agora você tem alguma amiga para você ir, porque daqui a pouco meu pai vai receber os clientes, aí você precisa. Aí eu levantei com as minhas crianças, morrendo de medo. Até falei com a minha filha, não sei se tinha 3, 4 anos, falei com minha filha falou assim para mim, mamãe, aquilo é imagem, aquilo lá não mexe com ninguém não. Eu falei, um monte de demônio. Eu falei, não, minhas crianças eram mais espiritual do que eu, minhas crianças, sabe? Meu menino com 8, 9 anos foi batizado com o Espírito Santo. Aí eu falei, meu Jesus. Aí fomos para a casa da minha irmã, aí arrumei lugar para ficar, até que Deus fez a obra e me trouxe de volta.
ex-patroa minha ficou sabendo da minha situação, foi conversar com minha mãe e falou, né? Se vocês não arrumarem lugar para ela morar, eu vou até chamar a polícia, porque ela é a única filha que trabalha, te ajuda, dá de tudo em casa, porque eu fazia isso, eu trabalhava, né, de enfermagem, eu dava o dinheiro inteirinho para minha mãe. Eu não ficava com nada. Sempre era assim. Então, aí, mas é porque ela está na outra religião. E essa minha ex-patroa era espírita também. Mas aí ela falou, não tem problema que ela está em outra religião. Foi que foi, irmãos, que eu levei a filha dela, um profeta, o profeta revelou tanta coisa para ela. Ela falou para a mãe do céu, como que o crente é diferente, como que ele falou. E foi indo, que eu fui levando elas na igreja, quando eu vi, ela largou cedo, largou tudo, se tornou cristã. Aí hoje ela é missionária e a filha dela abriu uma igreja. Eu falei, olha como Deus faz. Amém, irmãos? Então é bem por aí, a gente passa, a gente sofre, a gente vive, sabe? É tudo experiências que a gente tem que passar. Não fiquei com raiva da minha mãe, da minha família, de ninguém, sabe? Continuei na paz do Senhor, buscando a Deus. Porque aí, depois que eu voltei, eles não puderam mais me pedir, não falaram mais nada, e eu continuei na minha religião, buscando a Deus até hoje. Então, irmãos, é assim. Você não te preocupa. Igual uma vez eu vi uma pastora falando, quando você tem um problema, Deus envia alguém para te ajudar, para te socorrer, igual essa ex-patroa minha. Eu nem imaginava que ela tinha ido falar com minha mãe, que ela tinha, sabe? Sei que minha mãe foi me buscar e falou que já tinha casa para mim, que ela ia me ajudar a comprar meus móveis, pôr tudo de volta. Aí, tudo bem. Passou um dia, encontrei essa ex-patroa, ela falou para mim, você já está na sua casa? Eu falei, estou, por quê? Falou, fui lá e conversei com a tua mãe, com a sua família. Eu falei, então foi ela que falou com a minha família, então, para você ver. Eu trabalhando, dormindo nas casas dos outros, levava roupa para uma pessoa lavar, pagava aqui, pagava ali, pagava pessoas para meus filhos dormir, né? Porque a minha amiga falou, você pode dormir aqui, mas seus filhos não. Aí essa outra mulher também que olhava as crianças, que andam tipo assim de creche, falou assim, as crianças podem dormir aqui, que eu fecho o quartinho, meu marido pensa que se levou eles embora e ninguém vai saber. E nisso, né, meu filho ficou ali e eu fiquei na outra. Mas um dia eu estava na casa dessa minha amiga, que ela deixou eu dormir ali, quando foi 4 horas da madrugada, 5 por aí, bateram no portão. Irmãos, de um bairro a outro, da estação, como fosse a estação Conceição até São Judas. Eu moro na Vila Guarani, Avenida Lafundá, Vila Guarani até São Judas. Minha amiga mora lá até hoje. 5, 4 horas da madrugada chegou 2 crianças batendo no portão. Minha amiga falou, quem será de madrugada? Eu vou lá ver quem é. Chegou lá meus filhos. Eles falaram assim, teus filhos estão no portão. 2 crianças pequenas passaram pela Bandeirante, imigrantes. Saíram da Vila Guarani e foram para lá em São Judas, onde eu estava, na Fagundes Filho. Ninguém tocou neles. A minha filha, ela acho que é para outros problemas, ela ficava nervosa e ela fazia xixi na cama. Então ela ficava com medo. Ela falou, mãe, falou pro irmão dela, eu fiz xixi na cama, a mulher vai me bater. Aí ele falou assim, vamos onde a mãe está, eu sei onde é. Meu filho sempre foi inteligente, glória a Deus. As coisas dele, ele sempre, sabe, desenvolve bem, tem uma loja, sabe, não estudou muito, mas tem uma cabeça, ele faz conta melhor do que quem estudou. É dono de loja, tudo. E aí ele falou para ela, vamos lá. Os 2 pegaram a mãozinha dada, um de 3 anos, outro de 4 anos por aí. Ou 4 e 5. Só sei que até hoje eu fico pensando, como essa mulher disse que deixava essas crianças trancadas, como essas crianças abriram o quarto, abriram a porta de fora, saíram e ninguém viu. Eu nunca discuti com a mulher nem nada, graças a Deus que eu
naquele tempo eu não tinha, né? Aí, chegou lá, minhas amigas não acreditaram. Quem trouxe vocês? Isso ninguém, só nós dois. Minhas amigas olharam para todo lado e falaram assim, não acredito, não acredito. Eu falei, o anjo do Senhor veio acampado ao redor dessas duas crianças de madrugada. Ninguém tocou. É isso que Deus faz com aquele que está no caminho dele. Deus fala assim, 1000 cai até lá, 10.000 à tua direita, não serás atingido. Quem viu contar pode não acreditar, mas isso é verídico, irmão. Jamais iria falar uma coisa em nome de Deus, sabe, em nome de Jesus, assim que fosse mentira. 2 crianças passaram pela imigrante, bandeirante, 4, 5 horas da madrugada. Às 4h30, 5 horas por aí, porque quando minha filha foi no portão, estava escuro. E ela me chamou e eu não acreditei também. Aí hoje em dia eu falo com eles, a minha filha fala, é por causa que eu fiquei com medo, que eu tinha feito xixi, e meu irmão falou assim, eu sei onde a mãe está, eu levo você lá. 2 crianças pegou na mão do outro e foram. Senhor Jesus. Por isso que eu confio nesse Deus que me guardou meus filhos ontem, hoje e eternamente, que me guardou, que me guardará. Me guardou quando eu tinha, sabe a história, mas outra hora eu conto essa história. O namorado meu que eu vi uma carta lá, eu quis largar dele, só que eu não falei o motivo. Aí ele jogava o carro em cima de mim, onde eu passava, e ele queria morrer porque que eu larguei ele e não falei nada. Porque eu tinha lido uma carta de uma noiva dele, não sei se alguém plantou, pôs aquilo ali para mim ver e largar dele, não sei. Alguém que, às vezes, alguma menina que gostava dele, né? Não sei, só sei que eu saí fora, não falei nada, e ele ficou doido, jogava o carro em cima de mim. E Deus me deu tanto livramento, sabe? Eu ia na igreja naquele tempo, mas não entendia nada. Mas Deus já sabia o propósito que tinha na minha vida. E Deus já sabia que eu buscava Ele com sinceridade, mesmo sem entender. Então, irmãos, é assim. Deus olha para ti. Deus está com os braços abertos. O ouvido dele não está gravado, nem os braços encolhidos para que não possa te salvar, te ouvir. Então, buscai-o. Enquanto pode achar, invocá-lo. Buscar enquanto está perto, invocar enquanto pode achar. Sabe, irmãos? É mais ou menos assim a palavra. Sabe? Que a gente estuda muito a Bíblia, tudo, mas aí vai ficando mais verdade assim. Mas o Senhor é o mesmo. Ele fala conosco. Sabe? Então vai buscando. Que Deus é fiel. Deus está na tua vida. O Senhor, Ele dá valor àquilo, à criação que Ele fez, sabe? Então, deixamos de ser sua criatura, vamos ser filhos. Porque o Senhor falou, não te chamarei mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, chamarei de amigo. Então, nós somos amigos de Deus. Porque o amigo sabe o que seu amigo faz. O servo não sabe o que o seu Senhor faz. Somos filhos também, cordeiro com Cristo. Filhos e amigos. Porque nossos filhos podem ser também nossos amigos. O filho pode ser amigo do pai e da mãe também. Então, irmãos, vamos buscar enquanto podemos achar. Como diz o João 15, né? Meu pai é o lavrador, né? Ele é a videira verdadeira. Então, aqueles que não dão fruto, o Senhor lança fora. Não queremos ser lançados fora. Queremos estar enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Amém. Como disse Deus, na igreja tem o joio e o trigo. Irmãos, vamos ser trigo, não
Não queremos ser joio. Vamos fazer a vontade do Pai. Davi sempre falava nos salmos dele, nas cartas dele, né? Ele escrevia cartas, salmodiava a Deus, louvava a Deus. Ele dizia, Senhor, vê se em mim há algum caminho mau. Então, irmãos, vamos falar isso para Deus. Sabe? Não queremos ter caminho mau. Queremos buscá-lo. Sabe? Como dizia Amós, buscai a Deus, vivei. Deus fala errais porque não conheceis as Escrituras. Como ele disse também para Josué, Josué 1. Para Josué cumprir tudo aquilo que Moisés mandou ele fazer e para ele meditar na palavra de Deus. Medita nessa palavra, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Faz tudo que ela te mandar, que essa palavra contém. Ela contém a vida eterna. Amém? Então, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. É a boca de Deus falando conosco. Vamos ler a Bíblia.